Meu nome é Érica Garatiero, eu sou designer gráfica, encadernadora e criadora do ateliê Le Papier Vintage Eternizando Momentos. Hoje a gente vai fazer um projetinho bem legal para quem está iniciando na encadernação artesanal. Esse vídeo ele é mais indicado para pessoas que nunca trabalharam com isso e vão pegar do passo a passo, desde o inicinho mesmo, bem explicadinho, para conseguir fazer outros projetos mais complicados depois. Esse passo a passo desse bloquinho porta post-it, ele vai servir de base para projetos futuros, né? Porque a gente vai aprender como cortar o papelão, como colar o tecido no papel, né, que é chamado de laminação de tecido, usar a cantoneira, fio de cabelo, né, para fazer os cantinhos, para fazer o acabamento. Então, assim, mãos à obra e vamos começar. Vou apresentar para vocês a lista de materiais que a gente vai utilizar para fazer esse bloquinho porta post-it. Então, a gente vai precisar de uma tesoura de ponta fina. Se não tiver, não tem problema, pode usar qualquer outro tipo de tesoura, contanto que o corte dela seja bom. Um estilete estreito, com a lâmina estreita, lâmina novinha, ou quebrar essa pontinha. Quem não sabe ainda usar estilete ou qualquer um desses materiais que eu tô listando, gente, seria bom que assistisse nesse link que tá aqui no cantinho direito superior, a nossa primeira aula, que fala sobre o uso de materiais e como utilizar para poder fazer essa aula. Eu acho que é essencial que vocês vejam o primeiro vídeo, quem nunca teve contato, né, com a arte de fazer aí a encadernação, também chamada de cartonagem, porque é a encadernação de papelaria, tá? Bom, então continuando, a gente precisa de uma régua para medir, de preferência uma régua que não tenha dentes, né? Porque tem muitas réguas que vão caindo ou vão batendo, né? Essa daqui é uma régua de metal, então ela tem uma medida bem precisa, mas se você tiver qualquer tipo de régua na sua casa, pode ser feito. Um par de esquadros, aquele esquadro escolar mesmo que a gente usava, né, para poder fazer a aula de desenho geométrico na escola. Eu estou usando esse par de esquadros pequenininho, porque o nosso projeto ele é pequeno, então até para nossa área de trabalho aqui, que ela é menor, fica mais fácil de eu utilizar. Um pincel tipo trincha, esse pincel chatinho, para poder passar a cola tanto no papelão quanto para colar o tecido no papel. A cantoneira fio de cabelo é essa cantoneira que tem esse buraco aqui, parecendo um triângulo, né, interno vazado, que serve para cortar os cantinhos para fazer o acabamento. Olha só, para fazer a dobradura da nossa capinha do bloquinho porta post-it. Um papelão cinza de 2 milímetros de espessura, né? A espessura dele, vou até mostrar para vocês aqui. Eu já mostrei no outro vídeo também, mas eu vou voltar a mostrar aqui. Ele tem aqui, ó, marcando aqui, dá para ver, que são 2 milímetros, tá? A espessura dele. Em papelarias maiores, né, grandes centros, a gente encontra com mais facilidade. O nome desse papelão é papelão cinza ou roller, que o pessoal costuma chamar erroneamente de roller, ou o papel Paraná também. Não é papel Paraná, mas muitas vezes a gente encontra esse papelão cinza com esse nome.
papel AP, 180 gramas, que também é o mesmo do offset, ou pode ser usar também a cartolina. Uma lapiseira, ou lápis, que eu tô usando uma lapiseira 05. Papel Color Plus, eu também já expliquei no primeiro vídeo a diferença do papel Color 7 para o Color Plus. O Color Plus que combine com a cor do seu tecido que você escolher. Um post-it pequeno. Post-it é esse bloquinho adesivo, né, que as folhinhas são coladinhas aqui, elas têm a colinha e que a gente pode fixar em vários locais. Tecido de algodão estampado ou liso e a cola branca extra de rótulo azul. Gente, não é propaganda, mas eu já usei vários tipos de cola e a que melhor disparado é melhor para usar é essa cascola, né, da Cascores Extra, essa de rótulo azul, tá? Eu também no primeiro vídeo tô explicando o porquê do uso dessa cola. Vamos começar então fazendo a medição do papelão para a gente poder cortar as 3 partes que a gente precisa para fazer este porta post-it. Olha só, as 3 partes de papelão, vocês podem ver que aqui a capinha tem essa parte da frente, a lombada, que é essa partezinha lateral, e a parte de trás. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter um link para vocês baixarem uma apostila que tem a lista de materiais e essas medidas que eu vou passar para fazer esse bloquinho porta post-it. As medidas, elas estão todas em tamanho real, tá bom? Para ficar mais fácil. Se vocês quiserem cortar e colocar até por cima mesmo da impressão da apostila para vocês verem se tá direitinho, acho que isso facilita bastante. Então a gente vai ter que fazer o corte dessas 3 partes do papelão, porque olha, o papelão ele é muito grosso, não dá pra gente fazer essa dobra para ela ficar perfeitinha. Então o que a gente faz? A gente corta primeiro essa parte, depois corta a lombada, depois a parte de trás. Então pra gente fazer essa medida, passar essas medidas para o papelão, a gente vai utilizar a lapiseira e uma régua. Eu não vou usar essa régua metálica aqui agora, porque ela vai dar muita sombra. Então, vou usar para vocês verem mais fácil. Essa transparente, que na verdade não é uma régua, é um esquadro. Então, a gente vai fazer cada partezinha desta, tem aqui a medida. Essa altura de 4,5 centímetros, 4 centímetros e meio, vou trabalhar em centímetros, tá, gente? E essa largura de 6,5 centímetros. Então, vamos medir aqui pela lateral. Aqui 6,5 centímetros. E somando 4,5 centímetros mais 1,2 centímetro da lombada mais 4,5 centímetros, vai dar um total de 10,2 centímetros. Então, eu já vou fazer essa soma total, já vou riscar essa soma total aqui, tá? Aqui, 10,2 centímetros. E agora a gente vai usar o nosso parzinho de esquadros. Esse esquadro, a altura dele, esse esquadro menor, o maior, né? Esse mini, a altura dele é de 12 centímetros. Então, ele vai ser perfeito para essa nossa medição aqui, que só tem 10,2. Sempre usar um material, gente, que ultrapasse a medida, para você não ter que ficar fazendo emenda. A gente vai deixar aqui, olha, bem rente, o esquadro bem rente ao papelão.
Quem não tiver muito habituado, não conseguir fazer isso muito bem, o que a gente faz? A gente coloca um papelão, também com corte retinho, na base, sobe ele, tá? Para ele ficar encostadinho no papelão que a gente vai medir. E chega o esquadro, né? Desliza esse esquadro até encontrar o nosso risco de marcação. Ó, eu vou descer, vou mostrar aqui para vocês. Então, olha, aqui tá bem certinho. Ou passando o dedo mesmo para ver se não tem nenhuma diferençazinha. A gente vai riscar o nosso papelão. E vai fazer a mesma coisa nesse lado aqui. Deixando aqui bem retinho, porque senão vai dar diferença. Opa, formiguinha. Senão vai dar diferença. Pronto. Aqui nós temos, então, 6,5 centímetros por 10,2 centímetros. Depois que a gente fez essa medida de 6,5 centímetros da largura e os 10,2 centímetros da altura, se você ainda tiver dúvida, pode conferir se tá tudo certinho. Olha, ficou com exatamente os 6,5 centímetros, que são os mesmos 6,5 centímetros aqui de baixo, aqui nessa lateral da direita. (10,2 centímetros). Aqui também 10,2 centímetros. Isso aqui eu tô fazendo só para se alguém tiver dúvida mesmo, tá bom? Porque quando a gente usa o esquadro, não dá esse tipo de erro. O esquadro bem usado, ele nunca vai dar erro nenhum na medida. Vou colocar aqui a imagem. Esse esqueminha aqui é que está na apostila, tá, gente? Olha só. Tem aqui essa partezinha de 4,5 centímetros por 6,5, chamei de frente. A lombada 1,2 centímetros por 6,5 e o verso também é 6,5 por 4,5 de altura. Então, a gente vai fazer agora essa divisão. Como muita gente tem dificuldade em medir em milímetros esse meio, por exemplo, se eu medir aqui, né, de baixo para cima, 4,5 centímetros. Depois do risco que a gente der dos 4,5, medir mais 1,2 centímetros, o que a gente faz para facilitar bastante? A gente vai medir 4,5 centímetros da base até onde der a medida e depois vai medir 4,5 centímetros da parte de cima para baixo. E aí o que sobrar aqui no meio vai dar 1,2 centímetros. Então vamos fazer isso agora. Vou medir aqui 4,5 centímetros e agora de cima para baixo outros 4,5 centímetros. O que vai sobrar aqui pra gente? 1,2 centímetros. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o esquadro aqui, tá? Para ficar a lateral bem certinho. A gente vai riscar o que a gente marcou de medida, viu? Virar o esquadro e fazer a mesma coisa da parte de cima, obedecendo bem direitinho aqui a nossa marcação. Então a gente tem aqui, ó, uma peça de 4,5 por 6,5, outra peça de 1,2 por 6,5 e outra peça de 4,5 por 6,5. Agora a gente vai fazer o corte dessa peça. Para fazer o corte, eu gosto de usar essa régua de metal. Por quê? Ela não tem nenhum dente
né, nenhum corte que vai fazer ela ficar torta aqui nessa lateral. Eu acho ela mais segura, né, em termos até de deslizar sobre o papelão. Mas se você não tiver essa régua, você pode usar outra régua que seja retinha, de acrílico mesmo, tá? A gente coloca o equivalente a 2 partezinhas dessa da lâmina do estilete. Esse estilete, ele tem uma trava. Eu gosto muito de estilete de trava, porque se você, por acaso, sem querer, mexer aqui, a lâmina dele não vai andar. Se o estilete não tiver trava, olha só, a lâmina dele, qualquer coisa, se a gente for até puxar no papelão, ela vai acabar andando. Então, eu vou colocar aqui, olha, as 2 medidas da quebra de estilete. Vou acionar essa travinha para baixo. Vamos posicionar a régua bem rente aqui, olha, na nossa marcação. E vamos cortar o papelão. Para fazer o corte do papelão, estilete sempre a 90 graus. Sempre a 90 graus, retinho, assim, olha, com a régua. Nunca assim deste lado, tá? Depois eu explicar para vocês por que a gente não pode cortar com o estilete assim, virado, tombadinho. Então, olha, a gente segura a régua bem firme, com um espaço de mais ou menos quase metade da régua, tá? Sobrando para o lado direito, onde vai ficar o estilete. A gente segura bem firme acima e abaixo e vai passar quantas vezes forem necessárias. Não é força no estilete. A força a gente vai fazer com essa mão esquerda que tá segurando a régua. O estilete a gente vai fazer uma pressão, não muito grande, e vai cortar esse papelão não de uma vez só, quantas vezes forem necessárias. Então a gente vai passar, olha, contar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ó, a gente já viu que soltou. Olha só. Soltou e não tem nenhuma rebarba. Se não tiver o corte totalmente feito, você vai puxar uma partezinha de baixo do papelão e vai acabar dando um rasgozinho. Aí depois dá muito trabalho pra gente poder dar mais trabalho, na verdade, para poder arrumar. Vamos fazer a mesma coisa virando aqui para fazer esses cortes laterais. Então, o que a gente fez aqui, ó? Segura a régua à esquerda. Quem é canhoto vai fazer o mesmo processo, espelhando tudo que eu tô falando, tá bom, gente? Vai começar a cortar acima dessa marcação final que eu fiz. Então, gente, ó, estilete a 90 graus, 90 graus bem retinho, a lâmina retinha. A gente vai fazer um corte até o final. A mesma pressão que a gente tiver usado o estilete, tá? E a força, lembrando, é com essa mão que está segurando a régua. 2 vezes, 3 vezes, olha só. Eu fiz um pouquinho mais de pressão, com 4 vezes eu já consegui cortar o papelão. Pronto, soltei ele dessa parte. E agora ficou o equivalente ao nosso bloquinho aqui. A capa do bloquinho. Agora a gente vai cortar de novo, para separar, pegando de cima, bem de cima, não da pontinha do papelão, mas acima dele um pouco, para poder fazer essa separação. Olha, 3 vezes já separou. Vai depender muito da intensidade que a gente vai colocar de força, para que a quantidade de vezes que a gente passar a lâmina, ela seja suficiente para soltar essa placa. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, sempre pegando, olha, colocando a régua do lado maior e não desse menorzinho. Se você fizer, vou virar, tá? Assim, o risco que você tem
dessa régua deslizar para cá, dela rotacionar assim e sair da marcação é muito grande, porque olha, ela não tem apoio aqui. Ela não tem material ainda para apoiar para cá. Então, a gente sempre vai cortar assim. Vamos fazer de novo. Quatro vezes, já soltou. Pra gente garantir que o nosso projeto vai ficar bem certinho, o que eu costumo fazer? Eu vou fazer uma marcação dessas nossas pecinhas. Aqui, olha, eu vou colocar aqui embaixo uma letra A. Na peça de cima que tá coincidindo com esse corte que eu dei, vou repetir aqui, letra A, letra B, para essa junção aqui, e repetindo na peça de cima, letra B. Por que isso? Olha, quando eu fizer assim, a letra A vai coincidir com a letra A e vai coincidir com a letra B. Por que isso? Pode ser que você deu uma tremidinha na hora de cortar uma dessas partes intermediárias e deu uma diferençazinha, sei lá, de 1 milímetro, né, de meio milímetro que seja. Essas laterais externas, a gente tem certeza absoluta que elas estão no esquadro, 90 graus certinho. Se der algum tipo de errinho aqui nessa lombada, é mais fácil da gente corrigir na hora da gente colar o nosso tecido. Aqui não. E aí, quando a gente fechar o bloquinho, deixa eu pegar um bloquinho aqui. Fechando o bloquinho, olha, ele tem que ficar retinho aqui, né? Porque se ele der uma diferença, vou colocar assim, olha, se ele der uma diferença assim, de uma parte maior, da outra menor, daqui está torto, não vai ficar bonitinho, tá? O fechamento dele não fica legal. Então a gente faz isso por quê? Depois a gente vai acabar manuseando esse material para fazer a colagem no tecido. Então, pode ser que você, sem querer, inverta. Coloca do outro lado do avesso, né? Então, isso é mais por garantia mesmo, tá? Vamos agora fazer o corte do nosso papel AP, que é a cartolina, o offset ou o papel AP. Para tecidos de fundo claro, como este nosso aqui, né? Tecido de fundo claro, a gente usa esse papel AP branco, de preferência. Por quê? Quando a gente colar o tecido, se for um papel, olha só, vocês estão vendo, não sei se dá para ver, uma sombrinha até dessa escrita que eu fiz aqui. Quando a gente cola num papel que já foi reutilizado, ou é um papel escuro, de outra cor que não seja branca, vai dar sombra no tecido depois. Vai ficar parecendo que tinha meio por baixo. Isso não é muito bacana. Então, para tecidos claros, a gente pode usar o papel branco. Para tecidos escuros, pode ser ou papel claro, ou papel escuro, ou um papel reaproveitado, não tem problema. Então, a gente primeiro vai fazer esse corte desse papel, que vai ser exatamente o que está especificado aqui, olha, na nossa apostila, que é esse cinza grande, né, tem esse tamanho. Então, vai ser um tamanho de 13 centímetros de altura por 8,5 centímetros de largura. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar este papel. Eu já tenho aqui para adiantar um papel cortado. Deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui o papel cortado, exatamente nesse tamanho. E vai fazer um corte no tecido, que esse papel a gente vai laminar o tecido, que é nada mais nada menos do que colar este papel em cima do tecido.
Por que a gente cola e a gente não pega e não cola o tecido direto no nosso papelão? Porque o tecido, olha, ele pode se mover, né? Então, pode enrugar e não vai dar um acabamento perfeito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que travar esse tecido. Então, a gente cola ele no papel. Para cortar esse tecido, a gente corta uma medida um pouco maior do que a desse papel, que a gente cortou de 8,5 por 13 centímetros. Vou explicar o porquê. Quando a gente corta o tecido do mesmo tamanho, 8,5 por 13 centímetros, na hora que a gente for colando, que é por partes, esse tecido ele pode mover um pouquinho e ficar uma parte do papel descoberta. E aí, na hora da gente fazer o nosso acabamento, vai ficar aparecendo o papel e não fica bonito. A gente colar o nosso papel no nosso tecido, a gente vai utilizar a cola de rótulo azul. Eu uso um papel AP que sobrou, ou qualquer outro tipo de papel mais grossinho. Eu coloco um pouco de cola nele. Tem gente que gosta de usar um pires para ir colocando a cola e ir passando, e quando for acabando, colocar no pires de novo. Eu não gosto muito pelo seguinte: começa a criar uma natinha de cola por cima. E aí, na hora que a gente vai buscar a cola de novo para passar aqui no papel, ela já tá com aquela natinha, pode ser que venham uns grumozinhos de cola, e isso não pode acontecer. E usar também essa espátula. Agora a gente vai usar a espátula. Como que a gente vai fazer? Coloca um pouco de cola. Deixa eu tirar essa tampinha que tá atrapalhando. Não muita, tá? Justamente para evitar da gente ter muito desperdício de cola. Muita gente usa o pincel, né? A trincha que eu falei anteriormente. Eu não gosto de usar pincel. Isso é do gosto pessoal de cada um. Eu particularmente não gosto, porque eu gosto muito do contato do toque com o papel, né? Da cola com o papel. Eu consigo controlar a quantidade de cola que eu coloco no papel dessa forma. E o pincel, dependendo do tipo de pincel que você utilizar, da trincha, ela pode começar a soltar uns pelinhos também na cola. E não fica legal. E aí você acaba perdendo o pincel rápido. Se deixar a cola secar, ela vai acabando secando, por ser uma cola mais espessa, ela acaba secando, né? Então, por esse motivo eu não uso. Tem também o rolinho, sabe esse rolinho de espuma que usa para pintura de parede? Muita gente usa também esse rolinho passando na cola. Aí tem que ter um recipientezinho ou uma bandejinha de isopor para você colocar a cola e ir passando. Só que você vai gastar muita cola. Eu acho que é um desperdício muito grande, porque o rolinho ele vai ter que estar uniforme, né, para você passar e tudo. Então desperdiça muito material. Então o que eu faço? Olha, eu vou passar o dedo com um pouco de cola aqui. A gente vai passar no papel sempre a cola de dentro para fora, tá? De dentro para fora, de dentro para fora, ó. E passando reto aqui. Não sei se dá para vocês verem, dá. Fica uma camada bem fina de cola. Se a gente colocar cola demais, na hora que a gente colar o tecido, o que vai acontecer? Vai vazar cola para cima do tecido. E vazando cola para cima do tecido, vai aparecer marca de cola nesse tecido por fora. O acabamento não vai ficar bonito. Fiz assim, olha só, mais retinho. Dá para ver aqui, ó, a cola. Processo de colagem, esqueçam do mundo. Usem, é só você, o papel, a cola e o tecido, né? Não tem telefone tocando nem nada, porque senão vai complicar, a cola vai secar, vai dar bolha. A gente vai colocar esse papel sobre o tecido, o verso do tecido, tá? O avesso do tecido, e vai fazer uma leve pressãozinha assim. Agora é que vem a parte legal. A gente vai pegar essa espátula, vai colocar os dedos assim sobre ela, vai segurar a parte do tecido que não tem papel aqui em cima
e vai puxar para baixo, fazendo pressão, ó. Puxou para baixo. Faz isso umas 3 vezes. Para que isso? Para não dar bolha entre o tecido e o papel. Para ficar bem coladinho. Olha só. Ele fica retinho. Se tiver até alguma ruguinha no tecido, que a gente passa o tecido antes, se ele tiver meio amassadinho, mas mesmo assim, se não tiver alguma ruguinha, não vai ter mais, que a gente já colou isso aqui. Agora, a gente vai continuar fazendo essa colagem. Como? Levanta o tecido, pega mais um pouco da cola que a gente colocou no papel ali de lado e vai passar, olha só. E levanta um pouquinho o tecido aqui do lado e vai passar rente a ele. Olha. Vai passando também, vou fazer isso de 3 partes, tá? Como ele é uma medida menor, a gente pode fazer de 3 partes. Vou vir até aqui, levantar aqui, assim, passar pra cá, levantar um pouquinho o tecido do lado de cá, porque se faltar, cola no tecido, cola no papel, tecido, ele não vai ficar totalmente colado. Depois, na hora de fazer o acabamento, vai começar a soltar e vai ficar muito feio. E acabamento na encadernação é 100% de tudo, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. A gente vai pegar aqui a espátula, vai colocar, vai soltar o tecido, não pressionar, e a gente vai puxar de cima para baixo, fazendo pressão. Fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mais um pouquinho. Olha, tá bem retinho. A gente vai fazer agora a última parte. Vou colocar mais um pouquinho de cola aqui, porque a nossa cola já tá acabando. Vai molhar o dedo na cola e vai repetir o mesmo processo. Cuidado para não deixar acumular muita cola aqui nessa junçãozinha do tecido com papel. Senão vai acabar aparecendo cola do mesmo jeito do outro lado, né, do lado direito, não vai ficar bonito o trabalho. De dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. E nós já estamos com a cola toda passada no nosso papel, dá para ver esse brilhinho dela. E vamos fazer a mesma coisa. Soltou o tecido, sem deixar ele agarrar, de cima para baixo. Vamos passar a espátula de cima para baixo. Fazendo pressão, gente, olha, com os 4 dedos aqui, para ficar a pressão uniforme. Tá? De cima para baixo, de cima para baixo. Por que que não pode fazer de baixo para cima? Porque como a gente está passando a cola no sentido de cima para baixo, se você coloca o tecido e empurra o tecido ele vai enrugar aqui essa parte toda e você vai ter que cortar um novo tecido em um outro papel. Porque não tem como consertar isso, tá? Bom, virando aqui do lado do avesso, né, a gente já tem, olha só, nosso papel colado no tecido, que já é o tecido laminado. A gente vai ter que esperar secar essa laminação bem sequinha. A gente nota que o papel ele tá bem amolecido, então a gente vai ter que recortar aqui em volta, tirar esse excesso de tecido e deixar só a medida certinha desse papel. Então, para adiantar o nosso processo, como demora um pouquinho para secar, em tempo chuvoso vai demorar bastante, né? Em dia muito quente vai ser até bem rápido. Mas para adiantar o nosso processo, eu já tenho aqui um papel sequinho, né? Um tecido laminado aqui, bem sequinho. E a gente vai fazer o corte desse tecido. Não cortem com o papel molhado,
Por quê? Vai mascar. Na hora de fazer esse recorte, pode ser que repuxe esse tecido e não fique legal, tá? Muito provavelmente não. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui. Se você tiver eu não gosto de cortar esse tecido aqui com estilete, porque o estilete ele não vai deslizar aqui em cima desse tecido, tá? Quem tem aquele cortador circular para tecido, pode cortar aqui também. Mas vamos fazer aqui com a tesoura. A gente vai cortar essa lateralzinha aqui toda. Com cuidado da gente não tirar o papel, tá? Nenhum pedacinho do papel, a gente vai cortar certinho. Eu mudei de tesoura, porque essa tesoura aqui eu costumo cortar mais tecido, tá, gente? Eu sou daquelas que tem uma tesoura para tecido e uma tesoura para papel. Minha tesoura de papel eu não corto nada mais do que papel. Vocês usem a tesoura que vocês tiverem. Ok. Temos aqui já cortadinho, né, o nosso tecido laminado. Olha, ele viu a diferença? Olha, a gente faz assim, ele não anda. Se fosse só o tecido, ele já teria feito esticado um pouquinho pro lado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que colar esse papelão que a gente cortou aqui. Para depois a gente fazer o nosso acabamento. Para fazer o bloquinho assim. Como que a gente faz? A gente tem que deixar 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá. E nesse final também lá em cima, 1 centímetro. Igual tá nesse esqueminha aqui. Olha só. Onde estão essas setinhas, né? Indica 1 centímetro. Isso tá na nossa apostila. Então, pra gente não correr o erro de ficar desse jeito aqui, na hora de eu colar, aí ficou um pouquinho pro lado, porque a gente não vai juntar as pecinhas, não. A gente não vai juntar as pecinhas. Não vai ser juntinho assim, não. A gente vai ter que dar um espacinho, ó. Que eu vou ensinar agora. A gente vai ter que dar um espacinho um pouco maior, vou passar a medida, pra poder fazer essa dobra. Porque eu vou mostrar aqui, gente, no bloquinho pra vocês, olha. Essa dobrinha aqui, onde tem esse dentinho, aqui é um papelão, tem um espacinho aqui, onde tem essa mordidinha, que é exatamente esse espaço que a gente vai deixar entre um papelão e o outro, para poder fazer essa dobra, senão não faz a dobra perfeita. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai medir novamente. A medir 1 centímetro. A medir 1 centímetro. Eu tenho muita dificuldade de mexer com o esquadro, eu tenho medo de ficar torto, eu não consigo, tal. Tudo bem. Então, você vai medir 1 centímetro, aqui assim, do lado de cá, meça o mesmo 1 centímetro do lado de cá. E, 1 centímetro aqui. 1 centímetro aqui em cima. E outro centímetro aqui. Faça então, vamos unir os pontinhos de cima até embaixo. Pronto, temos 1 centímetro aqui certinho. Fazendo a mesma coisa do outro lado. 1 centímetro. E a mesma coisa na parte de baixo. Também 1 centímetro. Por que 1 centímetro se
para fazer o acabamento para dentro, quando a gente dobrar no papelão assim para dentro, 1 centímetro não é muito? Acaba que não, porque a gente já vai ter esse papelão, ele vai ter que cobrir essa lateral dele aqui que tem 2 milímetros e ainda entrar, então acaba que não é muito não. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar novamente a nossa cola. Tem aqui os nossos papelõezinhos com as marcações, né? Que pode ser A, B em sequência, ou 1, 2, ou qualquer outro tipo de marcação que você queira fazer para simplesmente fazer esse encontro das pecinhas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai virar, tem a marcação deste lado, a gente vai virar para o outro lado e vai passar cola. Olha, a mesma quantidade de cola que a gente passou para fazer a laminação do tecido, ó, de dentro para fora, sempre de dentro para fora, de dentro para fora, muda a mão aqui, passa aqui de dentro para fora. Lembrando que isso pode ser feito com pincel também, tá, gente? Para quem não gostar de ficar com a mão um pouco suja ou preferir o pincel, olha, fica bem uniforme, você não tá vendo nenhum tipo de cola acumulada aqui. Tem que ser rápido. E eu vou explicar do porquê de dentro para fora também. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui, onde a gente fez a nossa marcação aqui no tecido, olha, eu vou colar certinho onde está aqui a nossa marcação. Vou levantar aqui, olha. Colou, ficou certinho. Justamente para a gente não correr esse risco de ter esse trabalho torto. Colou, esperou um tiquinho, vira, deixa na cola pra cá. Essa parte da espátula, a parte de cima, ela é mais grossinha, mais rígida. A de baixo, ela é mais fininha. Agora a gente vai usar essa parte mais grossinha. Se não quiser usar essa espátula, pode usar uma régua, um esquadro, alguma coisa que seja rígida também, porque a gente vai fazer isso aqui, olha. O papelão tá aqui embaixo. Aqui, ó, ele tá aqui. A gente vai forçar a colagem desse nosso tecido laminado no papel, no papelão. Pronto. Justamente para não dar nenhuma bolinha de ar e para ficar bem coladinho. Olha, não tem nada que tá descolado. Fica 100% aderido. Agora, vou fazer de lado para vocês poderem ver. A gente precisa de uma medidazinha de 2 milímetros entre este papelão da capa para este do lombado. Existem gabaritos, igual eu falei no vídeo anterior, mas muitas vezes a gente não encontra para comprar, né? Ou você quer um espacinho maior, menor, dependendo do seu projeto. Então a gente faz o nosso próprio gabarito. Como a ideia aqui é ensinar vocês a fazer com materiais que vocês já têm em casa ou que sejam mais simplificados, então a gente vai pegar o próprio papelão que tem 2 milímetros de largura. Lembra? Ele tem 2 milímetros de largura. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele encostadinho aqui. Olha, esse tá colado. A gente vai colocar ele encostadinho aqui. Vai dar já a largura que a gente precisa, de 2 milímetros. Vai passar cola aqui, nessa parte onde está a letra A, que vai encostar na outra letra A. E vai colar encostando aqui nesse papelão. Respeitando esse nosso risco aqui de 1 centímetro que a gente fez, para não ficar torto. Porque se não fizer esse risquinho, gente, quando a gente for colar aqui, como tem esse papelão ou um gabarito, a gente nunca vai saber se está muito para cima ou muito para baixo, tá? Então, eu vou passar cola. Igual. Olha, é de dentro para fora sempre, porque se a gente fizer de fora para dentro, você vai acumular cola nas laterais. E a gente não quer isso. Porque senão vai acabar colando no nosso gabarito.
né? Então não fica uma coisa muito certinha. Passou a cola. Segura assim com os 2 dedos. Com a outra mão, com a mão oposta, a gente vai colocar, olha. Encostou esse papelão de 2 milímetros de largura aqui. Veio com este papelão, a gente vai colar deste lado. A gente vai conseguir a medida que a gente quer. Aqui, olha. De 2 milímetros. Sem muito mistério. Virou com cuidado. Fez o mesmo processo. Vamos passar a espátula bem. Com a pressão bem boazinha aqui. E vamos repetir o mesmo processo para colar essa última peça. A minha cola aqui já acabou. A sobra de papel é boa pelo seguinte. Aqui já criou uma natinha. Olha, vocês estão vendo? Olha como é que fica. Fica uma natinha de cola já meio ressecada. Aí, dobro o papel. E vou colocar uma nova cola aqui. Terminou, joga o papel fora. Não tem que ficar lavando vasilha, né? Ou levantando toda hora para poder lavar. Então, o que a gente vai fazer? Mesmo processo. Tá aqui a nossa letra B, que vai se encaixar aqui nessa B. De dentro para fora. De dentro para fora, de dentro para fora sempre. Passando a cola para ela ficar uniforme, sem deixar nenhum acúmulo. Não passar muito pouquinho também, porque senão ela vai secar muito rápido. Na hora de você colar, já vai estar seca e aí vai ter parte do papelão que não vai colar no papel. Mesmo processo, vou chegar a cola para cá para não ter nenhum acidente. Vamos colocar aqui, olha, um papelão encaixado aqui do lado, 90 graus. A gente vai colocar esse aqui obedecendo a linha que a gente fez do 1 centímetro. Se por acaso ficar um pouquinho, tem como se mover rapidinho, né? Vamos ter aqui, ó, de novo, os nossos 2 milímetros entre uma pecinha e outra. E aqui vai estar retinho aqui embaixo. Deixa eu colocar até uma reguinha aqui para vocês verem. Olha só. A pecinha aqui tá reta. Vamos virar e passar novamente a espátula para poder colar esse papelão no nosso tecido laminado. Temos aqui já uma outra etapa, né? Vamos ter que esperar secar de novo, ficar bem sequinho, para a gente poder começar a fazer o acabamento. Como a gente ia ter que esperar muito tempo para fazer, para esperar secar, já tem uma pecinha aqui, vou limpar meu dedo aqui nesse papel. Já tem um aqui, sequinho. Eu fiz com o mesmo tecido, já tá bem sequinho, tá? E agora a gente vai usar a nossa ferramenta fio de cabelo. Vou pegar esse papelão já colado, já bem sequinho. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. Todas as vezes que a gente deixar para secar alguma coisa, coloca um peso em cima e deixe, tá? Porque a gente corre o risco de começar a empenar. Por exemplo, olha, esse papel aqui que colou no tecido, vocês estão vendo que ele tá ondulado? Olha, ele começa a ficar ondulado, a ficar meio enrugado. A gente coloca um peso por cima, pode ser um livro, mas por favor não coloque a capa do livro direto em cima. Cubram com outro papel AP grosso ou com plástico a capa do livro
e coloquem, né, tanto de um lado quanto do outro, esse plástico ou esse papel, porque senão a gente vai danificar a capa do livro, porque vai umedecer. Então, vamos lá. Agora a gente vai cortar essas lateraisinhas com essa cantoneira fio de cabelo. Como que ela é? Olha, ela tem um desnívelzinho de exatamente os 2 milímetros que a gente vai precisar para encaixar. Olha, ela vai encaixar esse vão que ela tem aqui, ele vai encaixar perfeitamente aqui. Olha só, encaixou, ele vai ficar aqui retinho. Ele vai fazer a mesma função, vamos dizer, como se fosse um esquadro invertido. E encaixou aqui. Você pode cortar ou com estilete ou com tesoura. Eu prefiro cortar com tesoura. A gente vai eliminar fácil. Ele vai ficar a mesma medida daqui até a ponta e daqui até a ponta. Ele fica certinho. Pode fazer sem a cantoneira fio de cabelo, medindo com a régua aqui, do ladinho do outro. Pode, vai dar muito mais trabalho. E pode ser que de alguma medida não dê muito certinho. Aqui é muito prático, porque encaixou, corta os 4 cantos. Encaixou, corta, encaixou, corta. Agora a gente vai começar a fazer. Agora o bloquinho, a capinha do bloquinho, ele vai começar a tomar forma. A gente vai começar a fazer a colagem dessas laterais para elas fazerem assim, olha, para envolverem essa lateralzinha aqui do nosso papelão, para não ficar aparecendo. Eu expliquei no vídeo anterior, que inclusive, quem não viu, olha, volta a insistir, ele tá nesse cantinho direito aqui superior, tá o link dele. O porquê, daqui dessa pontinha do papelão até a pontinha do papel, onde tá esse corte aqui, deixa eu mostrar aqui com uma lapiseira. Essa medidazinha aqui, olha, é a medida que a cantoneira fio de cabelo já vai te dar automaticamente. Então, isso vai servir para quê? Essa partezinha já vai cobrir a lateralzinha do papel e um pouquinho aqui para dentro, para não ficar nenhuma beirada de papel aparecendo. E quando a gente fizer isso de cá com essa parte e a parte de cima também cobrindo para cá, vai ficar um encaixe perfeito, parecendo uma moldurinha aqui dentro. Então, vou começar a colar. Sempre colem do lado. Se você colar do lado de cá, em seguida você vai colar o lado oposto. Se começar a colar pelo lado de cá, em seguida vai colar por esse lado aqui. Sempre as laterais opostas. A gente vai passar a cola aqui nessa lateralzinha, chegando bem próximo do papelão. Opa, passei tempo. É bom acontecer isso, pra vocês verem. A gente tira o excesso e vem passando pra cá. Isso. E um pouquinho no papelão do lado de cá. Mesma coisa com o papelão do lado de cá. Vocês vão ver o porquê disso. Agora, gente, vou limpar meu dedo, porque sujou o tecido, aí o acabamento fica horroroso, não fica legal. O bom da cola, para quem já foi criança e já colou a mão, passou cola na mão para depois tirar, é quando eu vou ter que ficar toda hora indo lavar a mão. A gente tirou a cola assim, lavou, tá novo, né? A gente vai pegar esse papelão para facilitar a nossa colagem. A gente vai encostar, olha, a gente vai levantar, vai encostar ele aqui na nossa base de corte, que também foi falado sobre como a gente vai cortar, né, os nossos papelões e papéis, para quem não tem base de corte, no primeiro vídeo, que o link tá aqui. A gente vai fazer essa viradinha, vai virar assim para cima,
Vai virar assim pra cima, olha, fez 90 graus aqui. Pode até dar uma arrastadinha aqui para um lado e para o outro. E vai fazendo pressão dos dois lados aqui. A gente vai deitar até ficar essa parte virada para baixo. Aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar a nossa espátula e vai passar ela aqui assim, pra gente ter certeza que vai ficar bem retinho essa nossa lateral do papelão colada. E vou fazer a mesma coisa aqui com bastante força. Para quê? Para ficar bem coladinho. Vamos limpar. Ficou um pouquinho de cola aqui. Tenha sempre um paninho úmido à mão. Vamos passar esse paninho. Não deixar sujo, porque senão vai ficar... Pronto, secou. Senão vai grudar no nosso tecido quando a gente colocar ele de novo assim do lado direito, né? Bom, olha só. O papel e o tecido, ele fica mais grossinho, então ele fica com uma certa resistência quando a gente cola, né, virando. Aí o que a gente faz? A gente passa a espátula, esse lado mais grossinho da espátula, com bastante força para aderir. Agora a gente vai fazer uma outra parte do acabamento. Esse cantinho, olha, vocês estão vendo que ficou essa beiradinha aqui para baixo. O que a gente vai fazer? A gente vai passar a espátula assim e vai entrar com essa pontinha para ela encostar no papelão, na lateral do papelão. Então, olha, a gente vai empurrar o tecido, a gente coloca a espátula rente à mesa, encosta na lateral do papelão e faz essa volta com a espátula, fazendo uma pressãozinha e pressionando para baixo. Vou fazer no outro lado, vindo daqui, olha, encostou a espátula, a parte grossa da espátula, olha, fez essa voltinha aqui no nosso tecido laminado no papel. E, ó, por isso que a gente passou cola nessa lateralzinha aqui do papelão, pra colar nele e também nessa partezinha aqui de baixo. Aqui é a mesma coisa. Agora a gente vai ter que colar esse meio, né? Porque não pode ficar retinho assim, porque vai se dobrar. O que a gente vai fazer? A gente vai beliscar aqui, é beliscar mesmo, olha. Com a unha, a gente vai segurar e vai dobrar. Segurou, dobrou, olha lá, deu um beliscãozinho. Fez a mesma coisa com a outra parte. Segurou, dobrou, deu esse beliscãozinho, já pode fazer isso assim. Fez, desfaz e vamos passar novamente assim bem rente. Para que isso? Depois a gente vai pegar ou essa lateral mais grossa, vamos fazer com uma régua. Para quem não tem a espátula que seja mais grossinha, vou fazer com esse daqui, olha. Por acaso esse esquadro, ele tem também 2 milímetros de largura. Aí a gente vai encaixar, ele vai encaixar certinho. Viram? Ele encaixou nessa canaleta que deu aqui entre um papelão e o outro. E a gente vai fazer assim, ó, segura para um lado e para o outro, para vincar, para colar esse tecido no tecido de baixo. Mesma coisa. Olha como é que ficou. Viu que ele deu um dentinho? Então, olha, ele ficou colado lá embaixo. Ó, quando a gente fechar, vai ficar bem coladinho. Vamos fazer a mesma coisa com esse lado oposto aqui. Vou colocar mais cola, que minha cola aqui acabou. Voltando.
Passando a cola novamente aqui na lateral, deixando aqui, olha, ela bem coladinha aqui na lateral do nosso papelão. Se notar que fica um pouquinho de cola aqui pra baixo, limpa. Passar mais cola aqui, vem muito, tamanho excesso, tira. Na lateralzinha aqui do papelão, um pouquinho, bem pouquinho. E nessa lateralzinha aqui também do papelão, bem pouquinho. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez. Limpa o dedo, para não correr o risco, né? No papel mesmo, não correr o risco da gente sujar o nosso trabalho. A gente vai fazer a mesma coisa. Encostou o papelão aqui na mesa. Subiu, andou um pouquinho, pressionou para baixo, pegou a nossa espátula e colou bem a lateralzinha e ainda passou aqui por cima, fazendo bastante pressão. Aí, ó, ficou um pouquinho de cola aqui. Vamos limpar de novo. Então sempre um paninho pra gente limpar, para não correr nenhum risco de ter nenhum acidente. Secou, ok. Lá de cá mesmo. Colou aqui, bem coladinho. Vamos fazer de novo aquele cantinho, olha. Encosta a espátula na mesa, o canto dela mais durinho. Vai fazendo essa dobrinha. Dá pra ver essa dobrinha, gente? Olha. Vou colocar assim bem mais pertinho. Vai fazer essa dobrinha. E vai puxar pra baixo. Pra ela ficar bem certinho. Olha só. Ela faz exatamente isso aqui, olha. Ela cola o papelão do lado e já faz esse acabamento, essa quebrazinha pra cá. Ah, eu não... minha espátula não dá pra fazer isso também, não. Ok, não tem problema. Só pegar uma régua, um esquadro, alguma coisa que você tiver. E você vai fazer, então, com ele. Tendo cuidado de depois você limpar o seu material, tá? Ó, encostou aqui na mesa. Fez esse cantinho. Pra cá. Ixi, foi muito. Fazendo ao contrário, né? Encostou na mesa. Fez esse cantinho pra cá. Encostou. Dobrou. Pronto. Vamos fazer o beliscãozinho do lado de cá de novo. Olha. Colocou a unha aqui. Dobrou. Colocou a unha aqui, beliscou, dobrou. Ah, já tá começando a tomar forma de capinha. Olha que legal. Isso que a gente vai ver externamente na nossa capinha. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro lado. Tem essa canaletazinha, que é esse espaço entre um papelão e o outro. A gente vai encaixar. E vai fazer bastante força mesmo para colar. Mesma coisa as duas partezinhas. Olha só. Fica bem coladinho, olha lá. Agora a gente vai colar essas duas laterais que sobraram. São opostas. Mesma coisa. Passou a colinha. Aqui, gente, olha. Muito cuidado na hora de passar a cola nessa beiradinha. Já tem um tecidinho e é mais grosso. A gente vai passar aqui, ó, de cima para baixo, assim. Porque se a gente fizer de dentro para fora, vai acumular um monte de cola aqui. E não vai ser legal. Pouquinha cola aqui, tá? Passou a cola aqui. Um tiquinho de cola aqui nessa beiradinha. Limpar o dedo para não ter nenhum tipo de acidente. E fazer a mesma coisa. Encostou. Virou para cima.
e deitou. Pega a espátula, passa bem na lateral pra gente garantir que fique bem coladinho esse papel com o tecido na lateral do papelão. Ficou um pouquinho sujo, pega novamente o paninho úmido, não é molhado, tá? Passa. Dá uma secadinha, seca muito rapidinho a base de corte, ela seca muito rápido. Fez assim, ó, fez pra cá, né? De fora pra dentro, passando aqui a espátula de fora pra dentro. Cuidado de não sujar. Se sujar a espátula, limpar. Olha, fazendo bastante pressão daqui, de fora pra dentro. Vamos fazer uma pressãozinha aqui pra gente colar bem direitinho. Dá uma esfiadinha no tecido. Olha, ficou bem coladinho. E aqui, deste lado, vamos fazer a mesma coisa. A gente vai colar. E ia ficar aqui também, de fora para dentro, passando a cola. Cuidado com a quantidade de cola para passar. Passa até um pouquinho menos dessa vez. Passou. Para o dedo. E vamos fazer de novo. Encostou, virou. Pega a espátula. Faz uma pressão bem grande. Faz essa lateralzinha. Dá uma limpadinha na base de corte. E vai fazer aqui assim, ó. Pra ficar bem coladinho. Novamente o mesmo processo. A gente vai ter que esperar isso aqui secar pra gente poder colar o acabamento com o nosso papel Color Plus. Eu já tenho um outro deste daqui sequinho que eu vou pegar pra gente continuar, enquanto esse daqui vai continuar secando. O nosso corte do papel Color Plus, 180 gramas, vai ter que ser na medida de 6 centímetros de largura por 10,5 centímetros de altura. Vou pegar já um aqui sequinho pra gente poder fazer, poder mostrar. Por que esse tamanho, né? Olha, ele vai ter que ficar sem encostar nas beiradas, dando um espacinho, olha. Ele vai entrar, ele vai vir colado, ele vai entrar nessa canaletazinha pra cá, fazer esse contornozinho, subir e vir, depois entrar de novo pra cá, subir e descer. Por isso que parece que ele tá muito grande aqui no final, mas não tá, na verdade. Ele vai ter que ficar maior aqui, olha só. A gente vai colocar aqui um pouco mais afastado para poder ter a mesma medida no final. Então, eu já tenho um papel deste cortado. Quando a gente risca o papel Color Plus, vai aparecer, olha só, até fiz um risquinho aqui no meio, não sei se dá para ver, olha, com a lapiseira aqui no meio. Fica aparecendo grafite nas laterais. Se você riscou deste lado aqui, você vai colar esse lado no seu bloquinho, tá? Na capa do bloquinho. Às vezes a gente não sabe como que vai ficar, que lado que é. Então, o que eu costumo fazer? De levinho, eu faço um xizinho com grafite. Não sei se deu pra ver. Fiz um xizinho pra eu só saber que lado que eu vou colar.
tá? Que aí do lado de cá, como não tem nenhuma marca de grafite, vai ficar certinho. Vamos começar o processo então de colagem do nosso bloquinho. Como que a gente vai fazer? Vou passar cola só na parte do papelão, sem ser nessa parte de tecido que a gente colou por cima. Ó, esse processo tem que ser bem rapidinho, tá? Para a cola não secar. Não muita cola, que agora a gente vai colar, não vai ser tecido, a gente vai colar papel no papel. Passou aqui. A gente vai dobrar ao contrário, pra gente passar no meinho aqui. Nas duas partezinhas das laterais do papelão e nesse fundinho que tá o nosso papel. Por isso que tem que estar bem sequinho, gente, esse papel, esse processo anterior, pra gente poder fazer isso e não enrugar aqui atrás, olha. Ele não vai enrugar, porque ele já tá seco. Se a gente fizer isso assim pra trás, com o material molhado, ele vai ficar todo enrugado. Então a gente vai passar nessa canaletazinha aqui também e nessa partezinha aqui do meio. Sempre só no papelão. Ó, passou no papelão. Agora a gente vai colar o papel. Papel Colorplus. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a parte que tem o nosso xizinho, vai só sujar um pouquinho o dedo na cola e vai fazer, olha, de dentro para fora, bem pouquinho, até onde você olha e fala assim, ah, já deu mais ou menos a metade. Olha, muito pouquinho, porque ele é só mesmo para aderir essa partezinha ali que tá sem cola. Então, olha, é feito bem rapidamente, sempre de dentro para fora, porque se aparecer cola do lado de fora desse papel fica muito feio. Ó, tem uma beiradinha com cola, tirei. Agora eu vou colar aqui. Vi uma medida que fique, olha, na mesma medidinha do lado de cima, do lado de baixo. Encostou, faz uma ligeira pressãozinha, pouquinha. E agora a gente vai vir, como não é tecido, a gente pode vir com a espátula de baixo. Primeiro a gente puxa para baixo para aderir esse papel aqui, Colorplus. Vai empurrando até chegar na canaleta. Chegou na canaleta, vou virar aqui para vocês poderem acompanhar comigo. Ó, chegou aqui na canaleta, a gente vai afundar. A nossa espátula e vai vir com a mão do outro lado e passar um carinho no papel. Olha, já ficou coladinho na canaleta, sem fazer, depois eu vou mostrar fazer, sem fazer nenhum vinquinho, nenhuma dobrinha. A gente vai passar, fazer a mesma coisa com a partezinha do meio. Vai entrar na próxima canaleta. Ó, entrou. E o que a gente vai fazer agora? Passa o dedo também aqui, pra gente poder fazer a colagem dessa partezinha de... Pode fazer. Passar. Não passem... De preferência, passem com a espátula. Aqui não façam com a régua, tá? Porque senão você pode cortar esse papel. E se cortar esse papel do acabamento, você vai ter que fazer de novo. Porque fica muito feio, tá? Fica parecendo o papel, a parte de papel por baixo, não fica bonito. A gente passa agora a espátula aqui por cima. E olha como é que já ficou esse... Viram? Olha, entrou na canaletazinha. A gente não vai fazer esse vinco aqui, senão a gente vai enrugar esse papel todinho aqui. A gente vai ter que esperar secar do mesmo jeito, tá? Tudo tem espera para secar. A gente vai fazer, dando continuidade agora. Olha,
Passou aqui no papelão só. Passou no papelão. Um pouquinho de cola. Não muito pouquinho, né? Aquela quantidade mínima para dar essa natinha de cola. Vamos fazer agora isso com o papel. As beiradas. Só a beiradinha do papel. Colocou assim. Ó. Passou aqui. Fez a mesma coisa do lado de cá. Ó. Até... Opa, essa parte aqui de baixo. Limpa o dedo. Muito rapidinho. Faz essa... Verifica se como tá a canaleta. Vem aqui com o dedo limpinho, hein, gente? Olha. Passou aqui. Aí a gente já pode continuar até aqui. Vocês viram que no momento algum veio cola para nenhum dos lados? Olha, não apareceu cola em nenhum dos lados. O papel não ficou nem um pouquinho sujo com cola, porque quando vem aqui para cima a cola, não tem jeito, ela vai ficar aparecendo, tá? Vai ficar aparecendo um plastificadozinho, fica muito feio. Vamos só acabar de fazer essa partezinha aqui. E tá prontinho esse acabamento interno. Com o nosso acabamento já coladinho, eu tenho já um sequinho aqui, tá bom? Esse daqui a gente vai deixar secar. Eu queria mostrar pra vocês o seguinte, olha. Se eu insistir em dobrar pra fazer isso aqui, ó, deixa eu fazer um pouquinho para um lado e um pouquinho para o outro, para dar essa mobilidadezinha, para a gente poder fazer esse fechamento direitinho. Olha, o papel está molhado, enrugou todo aqui, começou a soltar aqui essa lateral. Com o papel molhado não dá. Ó, a gente faz isso, ele vai ficar, olha ali, rasgou já uma partezinha do papel porque ele tá molhado. Não fica legal, tá? Tô fazendo isso daqui, tô danificando esse material para vocês verem que não insistam, vocês vão perder o tempo de vocês, o trabalho e o material, tá? Vou deixar esse de lado. Esse aqui já tá sequinho, olha só. Com esse, eu já posso fazer isso. De um lado pro outro. E ele vai continuar perfeito, igual ele tava antes, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A colagem do nosso bloquinho. Do nosso post-it. Quem não conhece post-it é o seguinte, olha, eu vou arrancar a primeira folhinha, tá? A folhinha dele destaca e ele tem essa colinha aqui que você vai colar recadinho em qualquer lugar que você quiser. Isso é um post-it. Tem várias marcas, sai da escolha de cada um, tá? Esse daqui é o pequenininho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai, todos eles vêm com essa parte, com um papel diferente na parte de trás. A gente vai pegar um pouquinho de cola, tomando cuidado para ver onde que a partezinha que abre e onde que vai ficar na lombadinha, tá? Que ele tem uma colinha aqui de lado. Então a gente vai pegar, vai passar um pouquinho de cola aqui, bem pouquinho, muito pouquinho, só para aderir mesmo. Ó, ficou só uma sombrinha de cola. Vai posicionar bem pertinho dessa linhazinha aqui, olha, e ver se tá centralizado, né? Para não ficar nem muito para um lado, nem muito para o outro. Opa. E vai fechar assim e pressionar aqui para ele colar no nosso fundinho. Por que não pode passar muita cola passando para lateral? Porque senão você vai acabar colando a lateral do bloquinho post-it na lombada. Aí já era também. Ó, tudo é treino, tudo é experiência, tá? Olha só, colou. E tá coladinho.
que a gente vai fazer? Deixou assim. A gente vai colocar um peso depois sobre ele. Vai deixar com peso por cima de um dia para o outro, né? Para essa aberturazinha dele aqui, olha, assentar direitinho, né? E tá prontinho. O que a gente pode fazer? Dar de presente para colocar na bolsa. A gente pode amarrar. Essa daqui é uma fitinha de couro, né? Neste que eu fiz aqui. Dá um lacinho. E quando eu vendo na minha lojinha, eu coloco a cinta com a minha marca. Então é isso, gente. Esses são os nossos bloquinhos, né? Porta post-it. E isso que a gente fez hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa oficina. E não se esqueçam de baixar a apostila com os materiais e com o molde, com todas as medidas, que está aqui embaixo na descrição. E ver o vídeo explicativo dos materiais a serem usados e de como que a gente constrói essa ferramentinha super importante que quebra bastante o galho, chamada fio de cabelo. Essa cantoneira fio de cabelo. Estou explicando direitinho nesse link que está aqui à nossa direita. Muito obrigada e até uma próxima!